Lançamentos e lançamentos e mais lançamentos. Oi, aqui é Thaís de pronome interrogativo e nós vamos conversar sobre os lançamentos do mês de março. Tem muita coisa que eu estou desesperada e provavelmente você está também. Lembrando sempre que esse é um vídeo onde eu mostro alguns lançamentos que a gente vai ter ao longo do mês. Mas caso você se lembre de algum livro, deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando bastante. Então vambora! E nós vamos começar pelos lançamentos da editora Roku. Tem continuação de série. Se você curtiu Warcross, o primeiro livro dessa série, vai sair o segundo, que é Wild Card. No primeiro livro a gente tem uma história de uma hacker de 18 anos que tá meio falida, porém ela é convidada para trabalhar no Warcross, que é um jogo de realidade virtual, e ela fica muito feliz, fica com dinheiro, porém ela começa a descobrir esse mundo sombrio que tem por trás do jogo, e a gente vai descobrindo exatamente o que ela descobre, o que acontece na história. É um thriller meio ficção científica, é uma história bem interessante. Se você já leu, me conta aqui nos comentários, porque o primeiro livro eu curti e eu tô bem curiosa pro segundo livro. Outro lançamento que a gente vai ter é Tijolos Amarelos em Guerra, e quando eu descobri esse título eu fiquei muito desesperada pra ler essa história, mas depois que eu conheci a sinopse eu fiquei ainda com mais vontade de ler, porque aqui a gente vai ter uma história que vai revisitar Oz. A personagem principal se chama Amy e ela é levada por um tornado, assim como a Dorothy, e ela acaba descobrindo o seu propósito pelas bruxas, que é o assassinato. Ela vai ter que assassinar a Dorothy pra evitar com que alguma tragédia aconteça, tanto em Oz quanto no Kansas. Porém, ela falha e ela vai ter que se juntar às bruxas pra fazer com que a Dorothy não acabe com aquele universo que existe. Gente, isso deve ser muito incrível e muito louco ao mesmo tempo. Outro lançamento que eu fiquei muito curiosa pra conhecer é A Menina na Torre, e pelo que eu vi vai se passar no mesmo universo de Urso e o Rouxinol, que é um livro que muita gente gosta, onde a gente tem algumas criaturas com poderes mágicos que acabam interferindo nos assuntos dos humanos, e a gente percebe que nessa história existe uma personagem que vai lutar contra a sociedade que ela vive, porque ali as mulheres não têm liberdade e elas vivem também em castelos, então ela vai se ver obrigada a se vestir como um menino para conseguir a sua liberdade e rever a sua família. Então fiquei curiosa com essa capa fofa, principalmente. Agora a gente precisa bater um papo sobre os lançamentos da Darkside desse mês, porque é tiro atrás de tiro. E o primeiro deles é Frances. Frances vai contar a história de uma bruxa, de uma raposa, mas afinal de contas, quem é essa raposa? A raposa, ela é a Frances e ela recebeu esse corpo para ajudar a bruxa em sua principal e maior prova que existe na vida dela. Porém, algum tempo se passa e ela começa a se questionar sobre suas vontades, desejos, escolhas e muitas outras coisas. E essa capa é apaixonante e já mostra o que a gente vai ter nessa história. Eu vou ver se eu encontro algumas imagens de dentro, porque, sério. Outro lançamento que a gente vai ter é Floresta dos Medos, e pelo que eu vi vai ser uma história, um quadrinho composto por 5 histórias, e aqui a gente vai ter histórias que não te dão medo assim de você pular de medo, mas que vão te fazer questionar se você está sozinho ou sozinha aí dentro do seu quarto. É aquele medo que faz te questionar sobre o inimaginável, talvez o irreal, e isso é muito curioso. Se você é o tipo de pessoa que gosta de conhecer mais a fundo as histórias de serial killers, provavelmente esse livro vai ser muito incrível pra você, porque ele vai contar a história do Ted Bundy, e é aquele mesmo serial killer que teve no catálogo da Netflix com um documentário, conversando sobre ele, falando sobre ele, sobre a vida dele. E, enfim, se você curte serial killer, esse livro vai ser perfeito pra você. E o último lançamento da Darkside, que é A Pequena Sereia, O Reino das Ilusões, que é um livro com essa capa aqui, que a gente vai precisar fazer um minuto de silêncio por essa beleza estonteante, que vai mostrar as sereias de uma forma que a gente nunca viu. A gente vai conhecer a Gaia e ela quer se livrar das garras do pai, que é meio opressor. Ela quer descobrir o que aconteceu com a mãe desaparecida, e certo dia ela vai pra superfície e acaba vendo um rapaz que ela quer conhecê-lo. E ela acaba se questionando sobre o que ela vai ter que abrir mão da vida dela para que isso aconteça. Então, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões é um livro que a gente vai ver a história original por outra ótica, uma ótica mais feminista, digamos assim, onde nesse reino aquático as mulheres são diariamente silenciadas. Então, esse é um livro que eu já estou lendo e em breve a gente vai conversar sobre ele de uma outra maneira, mas eu preciso dizer que eu estou
estou apaixonada. A Intrínseca tá com muitos lançamentos legais durante esse mês e o primeiro deles é Mundo em Caos. Na verdade, é um relançamento porque a gente vai ter o filme muito em breve. É o primeiro livro de uma trilogia que recebe o mesmo nome e aqui a gente vai ter uma história bem bizarra, distópica e assim, bem curiosa, porque a gente percebe que uma infecção matou todas as mulheres do mundo e só existem homens agora. Outra coisa que aconteceu é que os pensamentos desses homens são audíveis. Curioso. Nosso personagem principal, ele se vê obrigado a fugir depois que um segredo é revelado. Ele foge desesperadamente e acaba encontrando algo que ele nunca imaginaria, que é uma garota. Pois é, a gente já tem aí a previsão do filme, tava rolando umas regravações, então é um livro que vale muito a pena você já garantir a leitura. O Holocausto Brasileiro também é um relançamento e eu posso dizer que é basicamente uma reportagem muito pesada, porque aqui a gente vai conhecer a história de um hospício em Minas Gerais e desde 1960 ele vinha recebendo várias denúncias e desde então 60 mil pessoas foram mortas. Um verdadeiro genocídio que aconteceu aqui no Brasil, um dos maiores que aconteceu. E aqui a gente vai acompanhar também várias entrevistas que a Daniela, quem construiu esse livro, na verdade, conseguiu fazer, também relatos de pessoas que passaram por esse pesadelo. Então é um livro bem pesado, mas também bem necessário pra gente conhecer um pouco mais da história e eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido, então vale muito a pena a leitura desse livro. A editora Gutenberg vai relançar 2 títulos que são extremamente importantes, principalmente para os jovens. O primeiro deles é A Lista do Ódio, que tem agora um novo título, e também Amor Amargo. A Lista do Ódio, a gente vai conhecer a história da Val, e ela tinha um namorado, o Nick, que abriu fogo contra alguns alunos da escola na cantina. Ela consegue salvar uma das pessoas que praticava bullying com ela, só que ela acaba se tornando uma culpada também, porque ela ajudou o namorado a criar essa lista. E então a gente vai acompanhar exatamente a trajetória dela para voltar ao ensino médio, encontrar as pessoas, enfrentar esses fantasmas e muitas outras coisas. Já em Amor Amargo, a gente vai encontrar a história de um relacionamento abusivo, um relacionamento assim bem conturbado para você entender exatamente o que a outra pessoa sente, né? Então são 2 livros que eu super aconselho a leitura e são histórias que assim... sério, não sei nem explicar. Outro lançamento que eu tô bem ansiosa é Mônica Tesouros. E eu tô bem ansiosa porque essa graphic novel vai ser ilustrada pela Bianca Pinheiro e eu amo o traço dela, é super fofo, super... ai meu Deus, dá vontade de apertar. E aqui a gente vai ter a história da Mônica viajando com os pais dela para um hotel fazenda e o Sansão acaba sofrendo um acidente. Só que o principal dessa história é que a Mônica vai descobrir os verdadeiros tesouros da vida. Então... estou apaixonada já pela capa e já necessito muito dessa história. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários quais desses lançamentos você tá mais ansioso ou ansiosa pra conhecer, pra colocar as mãos e ler logo. E me conta também se você sabe sobre algum lançamento que a gente vai ter durante o mês de março pra gente continuar conversando. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha gostado das novidades. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve pra não perder nada e a gente continuar conversando sobre livros. Deixa seu joinha também, porque ajuda demais. E me segue nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!